Seja muito bem-vindo a mais um Desperta Cast. Que alegria nós estarmos juntos de novo e hoje uma alegria, assim, alegria. Há quanto tempo a gente estava esperando. O coração esperava por esse dia. Ou é difícil, gente, de trazer Meu aqui. Meu Deus, gente, Nossa mas deu certo. Senhora. Deu certo. Deus providenciou e eu tenho certeza que é graça de Deus para nossa vida. Com certeza. Quero já lembrar você de abençoar a vida daqueles que nos abençoam. Então, você pode seguir no Instagram, conhecer os projetos, conhecer a área de empreendedorismo dessas empresas que têm ajudado o Desperta Cast a chegar em tantas casas, em tantos lugares, na vida de tantas pessoas. Então, por favor, conheçam o Infinity Móveis Planejados, que fez toda a área de móveis para nós aqui do estúdio. O Léo, da iluminação, que nos doou toda a iluminação daqui. Nós agradecemos e louvamos a Deus pela vida dele. Amém. Barber Guerra, o melhor barbeiro da região, que nos ajuda a manter e a sustentar essa obra de evangelização. E De Casa Cor, @decasacor com K, que tem decorado, coisa mais linda, não é? Que tem decorado o nosso estúdio com as canecas, porta-copos, aperitivos, tudo aquilo que tem aqui é decorado por De Casa Cor. Eles abençoaram a nossa vida e nós queremos a sua ajuda para abençoar a vida desses irmãos cristãos empreendedores que têm ajudado, que têm investido no reino de Deus. Então, vamos abençoar a vida desses irmãos. Em nome de Jesus. Mas Vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. Porque ela, meu querido, é mãe, esposa, pregadora do poder, unção, fogo, mistério profeta, de Deus, profeta. Ela já foi coordenadora diocesana de Ministério Jovem, estadual do Ministério Jovem. E já, olha, tem história. Tem. Essa mulher tem história. Hoje dá umas 3 horas, não dá? Ah, dá. Dá umas 3 horinhas. Dá umas 3 horinhas de podcast. Com vocês, então, hoje no Desperta Cast, Adriana Eugênio. Seja bem-vinda! Muito obrigada, né? Muito obrigada pela acolhida, obrigada a todos, as meninas que estão aqui no estúdio, vocês que estão acompanhando esse momento. E assim, eu vi assim que foi uma dificuldade para a gente estar aqui, mas eu vejo que a perseverança é a virtude. Exatamente. Aqui dos meninos da comunidade, de todo o pessoal, porque assim, sempre que o Gabriel chamava, eu dizia para ele, eu vou, vai dar certo, vai dar certo. Confia. E bendito seja Deus, porque logo na abertura, né, no início desse ano, nós temos a grata oportunidade de estar juntos, sim, né? Sim. Então, eu quero acolher você que nos acompanha em casa, cada um de vocês aqui. E assim, e sobre o meu envelope? Vamos contextualizar, porque ela chegou aqui e falou, tô pronta, arrancou um envelope da bolsa. Eu fiz, ixi Maria. Já começa com essas coisas, velho. Aí você já sabe. Queridos, nos últimos 2 anos, eu tenho vivido os detalhes de Deus. Deus cuida de detalhes, né? E assim, eu oriento vocês a estar atentos nessa direção, porque é maravilhoso, né? Na última vez que eu estive em Guaxupé, numa missão, eu queria trazer um sino. Porque eu tenho um sino, esse sino que a gente normalmente tem em casa, né? Porque eu ia conduzir um momento de deserto e para o retorno de quando finalizasse o deserto, eu queria trazer aquela mística monástica, né? Aquela coisa que nos introduz na oração e tocar o sino, em vez de ficar chamando, gente, tá voltando, gritaria, vamos tocar o sino. Mas assim, a gente que tem um saco de coisas, né? Eu não consegui encontrar o sino por nada, mas ficou aquilo no meu coração, o desejo de acolher todos com aquele sino. Quando eu chego no local do encontro, que era uma escola, no formato dos anos 90, o que eu me deparo no espaço onde foi preparado para as pregações, as orações? Sim. Um mega sino. Não era um sininho. Não, era um sinão, daqueles assim, sabe? De corda. Que você puxa corda e badala. E aquele foi um sinal para mim, né? De que eu preciso estar atento, é o tempo de estar olhando para os detalhes de Deus, porque Deus cuida dos detalhes, daquilo que está no nosso coração. E por cuidar dos detalhes, né, contextualizando o que eu trago dentro desse envelope,
Deus, na sua infinita bondade, Ele constrói a nossa história quando Ele nos chama à vida e Ele vai fazendo cruzar os nossos caminhos. Eu estive no último Reconstrói, né, e tive a oportunidade de ver o pequeno rebanho, pessoal que a gente caminhou junto, viu? E as meninas me abordaram, elas disseram assim, a gente deu fazia um pouquinho de arte, né? Olha, Drica, quando eu vi você, eu lembrei que a gente fazia um pouquinho de arte. Tocava um terror. Um pouquinho de arte, não, né? Até fogo no travesseiro colocavam, e disse para mim que fazia um pouquinho de arte nos retiros de carnaval. E o que eu tenho aqui é um registro fotográfico dos anos 90, eu creio que seja no máximo dentro do período de 95, né? E estar aqui tantos anos depois faz entender que Deus dá aos seus filhos a grata oportunidade de cruzar os caminhos, de se reencontrarem na história. E quando nós estamos nele, isso é muito claro, nós vamos ter a oportunidade de encontrar aqueles que Deus colocou na nossa vida em um momento que nós sequer imaginávamos quais seriam os planos de Deus para a nossa vida. Né? Então, eu vou trazer o envelope para você, eu vou te entregar para você ver o que tem dentro, mas, todavia, eu devo levar ele de volta comigo. Ai, misericórdia. Nossa, eu vi essa foto. Eu amo essa foto. Ai, Jesus. Somos nós. Sim. Mostra pro pessoal de casa também. Cadê? Qual câmera? Põe na lateral que eu corto pra lá. Sou eu, gente. E eu também. Ah, meu Deus, que gatinho. Sou Joe. É isso, pessoal. E sobre as delicadezas de Deus, os detalhes, é sobre isso, né? Que Deus faz encontrar as nossas histórias e na caminhada dele é um momento oportuno da gente reencontrar, reviver momentos, né? Na casa da minha avó, isso aqui. Isso. Eu lembro desse sofá. Horrível, inclusive. É sensacional. Pra quem não sabe, pra quem não entende, né? A Adriana me viu nascer. Né? Me viu sendo gerado. Nascer, crescer, até chegar aqui hoje, né? E toda vez que eu encontro com a Drica, eu digo que eu encontro com a minha história, né? Eu encontro comigo mesmo. Porque eu me lembro que há uma promessa sobre a minha vida, né? Que há algo de Deus sobre a minha vida e que a Adriana presenciou, fez parte e faz parte disso tudo. Então é sempre um encontro comigo mesmo. É impossível ver a Adriana não lembrar dos meus avós, não lembrar da minha história, não lembrar de tudo aquilo que nós vivemos, né? Momentos E preciosos. me fazer chorar no meio do podcast, começo do podcast é sacanagem. E eu vejo que a bondade de Deus, ela é tão grande porque naquela casa, né, Sim. a gente aspirava uma vida de santidade. Quando a gente olha para a Dona Clarete, a história dela, aquela mulher é uma vida de santidade em pessoa. E eu agradeço a Deus por ter passado durante 12 anos da minha vida lá. E o que eu sou hoje, Deus construiu na minha estadia lá, né? Sim, gente, como eu admirava aquela mulher, né? E continuo admirando. Só para ilustrar, às vezes no meio da tarde, né? Do nada, ela falava assim, eu vou fazer uma visitinha para Jesus, porque ele fica sozinho à tarde no sacrário. E ela, assim, aquela senhorinha já no auge dos seus 70 anos, ela saía do quarto impecável, né? Um saltinho, o cabelo bem maquiado. Esse pó que batia assim, né? E a bolsinha do lado e descia ali para a catedral, naquele paralelepípedo histórico, né? Nossa, sensacional para a gente andar de salto. Ótimo. E ia para a igreja, vinha aqui para a catedral para estar com Jesus, para não deixá-lo sozinho. Durante o tempo que eu tive lá, eu vi muitas vezes, e às vezes ela vinha mais de 2 vezes no dia, para não deixar Jesus sozinho no sacrário. E ficava horas na presença do Senhor. Então, eu entendo, já contando um pouco daquilo que gerou o meu chamado, a minha vida, a minha experiência com Jesus, o ventre que me gerou foi lá, né? E nesse mesmo ventre, nesse mesmo seio, nasce o Gabriel. Foi uma criança magrinha, gente, olha. Obrigado pelo magrinho. Olha, mas tão fraquinho, um bracinho fraquinho. Todo mundo ficava preocupado, porque era tão magrinho, desnutrido.
escondido, a mamãe lutava para ver se dava uma engordadinha nele, né? Então, segue em paz hoje com a tua gostosura, tranquilo, né? Porque foi muito esforço para essa criança pegar um peso, né? Ficar encorpadinho. Ganhar uma estrutura. Isso. Foi mesmo. Para quem não entendeu direito ainda, né? A Adriana trabalhava na casa dos meus avós, né? Quando eu nasci, meus pais moravam lá. Sim. Né? Então, cresci ali, né? Junto com os meus avós. Até os 2 anos de idade, nós morávamos lá. Mas não só, era uma casa muito bem frequentada, né? Totalmente. Um continente do menino do céu. Muito bem frequentada. E a gente partilha disso, né? De ter no berço, de fato, uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Um exemplo a quem se seguir. Os dois, né? Todos os dois. O avô e a avó também, Sim. né? Com certeza. Muito que eu trago do meu chamado ao ministério de pregação, né? Eu pude ver aquele homem, muitas vezes, assim, horas, né? Diante da Sagrada Escritura, aquilo tudo escrito, manuscrito, né? Porque hoje a gente tem a facilidade de digitar tudo manuscrito com uma letra maravilhosa, né? Páginas e páginas daquilo que ia dar de alimento espiritual ao povo de Deus. Fantástico. Você não sabe como isso fala na minha vida. Com certeza. Nós fala? estamos diante de um fruto de um grande homem de Deus, né? Tem aí uma descendência de um fruto que foi lançado há muitos anos, né? Uma semente que foi lançada numa terra boa. Sim. E hoje produz muitos frutos. Eu tenho certeza que ele está muito feliz, né? Sim. Nós vamos, assim, um dia nos reencontrar na ressurreição com Cristo Jesus e vai poder ser um grande momento de partilha no coração do Senhor sobre todos os frutos. Eu tenho certeza que está muito feliz. Como foi esse encontro com a pessoa de Jesus, né? Lá, convivendo na casa dos meus avós, né? São 2 santos, né? 2 homens santos. Com certeza. Meu avô e minha avó. Como que foi esse impacto com Jesus quando você disse assim, que realmente Jesus entrou na minha história? De fato, eu encontrei com aquele que é o amado da minha alma. Eu sou de família católica, né? Meus pais, meus avós. E, assim, por graça de Deus, a gente sempre permaneceu na vida em comunidade. Eu vim, assim, daquele processo na vida de uma família católica tradicional que tem a oportunidade de morar no bairro, pertinho da igreja ali, né? Então, a gente vem daquele processo caminhando, entrando. Eu fui batizada no dia 1º de janeiro, né? Então, assim, recentemente nós celebramos, né? Aí a minha inserção na comunidade como corpo de Cristo. E a comunidade, eu morava na paróquia São José Operário, né? E ali a igreja São Francisco está pertinho de casa. E ali nós fizemos aquele processo, né? Que você já sabe, né? Tyler passou por lá também. Lá é teu berço da fé. Sim. Nós coroamos Nossa Senhora. Muitas vezes. Subindo aquelas escadas e pisando na barra dos vestidos, né? Caindo na escadaria. Muitas vezes. E ali eu fiz a catequese. E é interessante que já na catequese, né, naquele tempo, assim, que não faz só uns 30 anos, né, uns 33 por aí, eu recebi na catequese um prêmio, né? Veja bem, né, coisa interessante. Hoje, se a gente for pensar na nossa realidade de vida cristã, assim, aquele prêmio que eu recebi, ele, né, não era assim um prêmio, mas era um reconhecimento, porque eu fui todos os dias na catequese. Choveu, não foi ninguém, não tinha catequese naquele dia. Todos os dias eu estava no portão da igreja. Ninguém. Muitas vezes aconteceu de estar eu e a catequista. Minha catequista foi a Carmen Lúcia, né? Nossa, pode crer. Que Deus a tenha na sua glória. Então, todos os dias eu fui, eu não faltei um dia. E no final eu recebi um livro. Era uma Bíblia da criança, né? Como prêmio de melhor catequizando. Mas o prêmio se referia a estar todos os dias. E aí eu gosto de contar essa como minha referência, de partir do ponto de vista de vida cristã, porque ali eu entendi que aquilo era algo importante, né? Embora fosse assim, uma coisa assim, que não tinha assim, uma profundidade no que se refere à vivência cristã, mas era uma perseverança, né? Era um gesto de perseverança. Então, Deus foi me dando a graça de sempre permanecer. Saindo da catequese, eu já comecei a ter os primeiros contatos, né, com as comunidades de jovens que aparecem ali ao longo da nossa caminhada. Eu fiz parte de um projeto social,
de uma pequena comunidade que tinha na época na cidade, que eu não sei ainda se existe. Depois eu fiz uma experiência no TLC assim bem rápida, mas o divisor de águas na minha vida ele começa no tempo que eu estou no trabalho, né, lá na casa do seu Carlos e da Dona Clarete, e que ela começa a me falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, e o que ele faz em nós, como ele age em nós, como ele gera a igreja, né? E à medida que ela ia me falando, no meu coração ia crescendo aquele desejo de conhecer e de viver essa experiência. E, queridos, eu vejo assim, que quando nós nos comprometemos com Deus, de verdade, de forma muito profunda, não é só no nosso campo de missão, em toda a nossa vida, porque ela fez questão de cuidar da minha caminhada espiritual no tempo que eu trabalhava lá. Às vezes a gente pensa assim, não vamos misturar trabalho e vida de fé, as coisas têm que andar separadas. Nos tempos que nós estamos vivendo, tem se imposto viver dessa forma, né? Mas muito do que eu sou hoje, porque ela foi gerando. Ali, com todo cuidado, ela ia me apresentando. E aí eu conheço, então, a Renovação Carismática Católica no ano de 1999. E a primeira experiência do batismo no Espírito foi no dia 20, 21 e 22 de agosto deste ano, que os irmãos foram o José Olímpio e a Mônica, ela já não mora mais aqui, né? Eles rezaram por mim, clamaram a graça do batismo no Espírito Santo, e ali está o divisor de águas. Ali está a experiência impactante com Jesus que transformou a minha vida. Isso precisa ficar claro para nós, né? O encontro pessoal com Jesus transforma a nossa vida. Então, mesmo tendo uma caminhada na igreja ali, vivendo a catequese, processo de comunidades, perseverança, tudo aquilo, eu entendo claramente que dentro do meu trabalho me é apresentado Deus de uma forma tão presente, real e viva que eu ainda não conhecia, embora estivesse dentro, e ali eu tenho meu encontro pessoal com Jesus. E eu louvo a Deus por esse cuidado, porque foi pegando uma dimensão tão grande que eu podia facilmente sair do meu trabalho para fazer pregação durante os grupos de oração no meio da tarde, atendimento, sabe? E gravar rádio, tinha toda essa liberdade. Ela mesma que me levava, assim, sabe? E assim, eu louvo a Deus porque ali foi sendo gerado. E essa experiência do batismo no Espírito Santo, ela transformou, assim, de tal forma a minha vida, que eu sou completamente uma pessoa transformada. Né? E eu consigo crer assim com muita fidelidade, com muita lealdade, com muita verdade, que existe esta graça, né? Às vezes as pessoas, hoje em dia tudo se tornou assim tão comum, né? Todo mundo tem acesso a tudo com tanta facilidade, mas é preciso crer que há um genuíno encontro com Jesus. É isso. E esse genuíno encontro, ele gera uma transformação que os anos passam, as ideologias vêm, as mudanças, as transformações, modernidade, muita coisa acontece, muita coisa muda, a linguagem muda, o processo formativo evolui, mas o encontro genuíno com Jesus, ele marca a nossa história e ele fica impresso na nossa vida. Sim. E eu vejo que, assim, hoje muita gente confunde, como você disse, tem a questão formativa, que isso vai evoluindo e tal, e às vezes eu percebo que às vezes as pessoas ficam paradas nessas questões, assim, nas coisas simbólicas, vamos dizer, e não tem uma experiência de fato com Jesus, não tem uma experiência de fato com o Espírito Santo, né? Porque quanto a gente hoje, você, por estar mais tempo que a gente no caminho, quantas pessoas você já viu ir embora, né? Pessoas que por um tempo pregaram, por um tempo ministraram oração, ministraram louvor e depois foram embora frustradas porque não tiveram, né, essa experiência genuína. E você acha que tem faltado realmente hoje uma experiência de fato, assim, dentro da igreja, de ter uma experiência que transforma a vida? Eu creio que sim. Mas, assim, nesse tempo, além do processo formativo, a gente vai vivendo a experiência, né? Sim. E é como o Gabriel dizia para mim, então, no dia de ontem. Primeiro a gente vive
e depois a gente registra, né? Registra aquilo que a gente vive. Primeiro nós vamos viver aquilo. E por viver, eu compreendi que às vezes tem muitas realidades, né? A gente por que está sempre essa evolução no processo formativo? Que é uma forma de acertar as arestas. Mas se a gente voltar na raiz, nós vamos entender que o caminho é um, para que haja essa autêntica experiência. Primeira experiência de todo cristão precisa ser com o amor de Deus. A primeira. Às vezes nós estamos abrindo outras portas. A porta do chamado à conversão primeiro. Primeiro eu quero chamar a conversão. O erro está sendo aí. A primeira porta aberta precisa ser a experiência com o amor de Deus. Então, primeiro, eu apresento um Deus que me ama na condição que eu estou. Fazendo a experiência do amor, aí sim, o segundo momento, porque aquele que experimenta o amor, ele se sente amado, acolhido, e ele tem condição de renunciar à vida do pecado e inicia, então, o processo de conversão. Eu entendo que Deus me ama, isso refaz as minhas estruturas humanas, espiritual, em todos os sentidos, e eu me sinto, então, animado, motivado em abandonar a vida do pecado, em iniciar o processo de conversão e a ir na direção desse Deus que me ama. Terceira coisa, assumir Jesus como o único Senhor e Salvador. Glórias. Experimentei o amor, renunciei ao pecado e eu assumo Jesus, porque a partir do momento que eu assumo Jesus e eu coloco Ele no centro da minha vida, então eu não vou dando espaço para outras situações que eu vivia enquanto homem velho. Então, entendam, meus queridos, por mais que a gente está sempre tentando encontrar uma via de santificação, de conversão, de mudança de vida, de trazer uma novidade, nós precisamos fazer algo diferente, né? Porque o mundo está oferecendo todo o tempo uma novidade, vem aí uma novidade, e a gente fica também envolvido nesse contexto de algo que nós temos que trazer. Mas a experiência genuína com Deus que transforma a nossa vida, ela está nesse tripé. Primeiro, experimentar o amor. A experiência do amor me faz renunciar ao pecado e confiar e acreditar que eu tenho condição, porque tem alguém que está olhando para mim, dizendo que me ama e acredita que eu posso vencer aquela fraqueza. E depois colocar Jesus no centro de tudo, para não correr o risco de voltar para a vida velha. Essa é a direção de um encontro autêntico com Jesus. Glória a Deus. E a perseverança. E ainda que a gente venha a cair nesse processo, porque nós experimentamos isso, né? Uma queda, por mais que ela seja drástica na nossa vida, quando eu consigo olhar para o meu interior e entender a voz que fala dentro de mim, que há um Deus que me ama, eu consigo me levantar, sustentado pela graça, e voltar a caminhar. Amém. Nossa, que profundo. Muito profundo isso, né? Eu ia dizer isso também, né? Às vezes eu vejo também uma realidade de muita emoção e pouco batismo no Espírito. Porque o batismo no Espírito é uma potência e ele converte mesmo. Né? Nós estávamos partilhando na mesa esses dias para trás, acho que foi ontem, inclusive, e o Tyler dizia assim que no primeira experiência dele com Deus, tipo assim, ninguém falou nada para ele, mas ele saiu de lá com o desejo de confessar e de rezar o terço, sem ninguém dizer absolutamente nada, né, sobre isso. Porque aí a gente vê a autenticidade daquilo que está acontecendo. Porque a experiência com Deus, ela não pode ser só uma experiência, mas é uma experiência que muda a minha vida. Sim. Precisa mudar a minha vida. Precisa mexer nas minhas estruturas. Porque senão não passa de uma experiência. Exatamente. Exatamente. É desta forma. E eu vejo assim, muitas vezes, que tem acontecido no meio de nós, é uma experiência de ambiente, né? Eu faço parte do processo formativo e sempre que eu tenho, assim, que eu tenho como missão, né, como direção, estar falando sobre essa experiência do batismo no Espírito, eu, assim, me preocupo, cuido de deixar claro isso, que a gente não vive uma experiência de ambiente, mas que a gente vive uma experiência transformadora. E tem sinais que declaram que você viveu um autêntico batismo no Espírito, né, gente? Porque, assim, há um tempo atrás, vamos dizer, eu estou com 22 anos de caminhada, de experiência do batismo no Espírito.
as pessoas não entendiam muito bem, mas hoje nós temos aí muito conteúdo na internet, né? Todo mundo está bem orientado nessa questão. Mas é preciso entender que, após aquela experiência, aquele encontro, né, aquele retiro, que nós vamos entender que realmente foi um batismo autêntico no dia a dia. É igual você exemplificou o que viveu ali o Tyler. Depois, né, saindo dali, ele sente o desejo. Um dos primeiros sinais do batismo autêntico na nossa vida é isso. É uma sede pelas coisas de Deus. Eu lembro, assim, de varar a semana em grupos, né? Às vezes ia Santa Missa 2 vezes no dia, porque é aquela coisa, assim, que vai nos consumindo com uma sede muito grande. Todo dia, confissão toda semana. O padre já não aguentava mais ver a nossa... que tinha na cidade. Era grupo segunda, terça, quarta, quinta, aí todos os grupos de oração. Exatamente. Então, eu tenho deixado bem claro isso nas minhas pregações, né, nas partilhas. Gente, depois que você sair daquele ambiente, que você viveu ali uma experiência com Deus, nós vamos ver no dia a dia, né, as transformações que começam a surgir na nossa vida. E, queridos, assim, hoje também nós entendemos que a experiência do encontro pessoal com Jesus, ela pode se dar de várias formas, né? Nós aqui vivemos essa mística a partir da experiência do batismo no Espírito, então isso para nós é bem latente, né? Mas ela pode acontecer de todas as formas. Sim. E qualquer pessoa pode ser visitada por essa graça de mergulhar no Espírito Santo em qualquer situação. Às vezes até dentro da própria casa, né, ali no momento de oração, no terço lá que as irmãs rezam em várias realidades, né? Quantas experiências Deus me deu a graça assim de viver na paróquia São José Operário, aquele é um dos melhores berços da fé para mim. Porque ali a gente era enxertado ali naquela paróquia em todas as realidades. Então, enquanto eu estava ali, eu fui vicentino, mãe rainha, secretária, sebes, atendente do povo, sou a moça que marca a missa para o padre rezar a missa, tudo. Aquela folheta na porta. Isso, aquele enxertado mesmo na vida comunitária, né? Isso é uma riqueza muito grande, né? Porque aí a gente consegue ampliar a nossa visão e perceber que Deus se manifesta profundamente em todos os membros da igreja, né? Então, cada um na sua especificidade, no seu carisma, na sua identidade. Sim, e você falando isso, eu lembrei de algumas pessoas aqui, até dentro da comunidade. A gente tem um vocacionado aqui, que, por exemplo, a experiência que ele teve com Deus foi na época da pandemia, e ele começou a acompanhar as lives do Instituto Hesed. Sim. Né? E ali ele se converteu, dentro do quarto dele com o celular na mão. E quantas outras pessoas estavam na mesma situação, dentro de um quarto com o celular na mão e talvez fazendo coisas muito ruins. Sim. Né? E ele teve uma experiência. Tem a experiência do meu cunhado também, que ele veio de um berço protestante e sentado na mesa de café, falando sobre a vida de São Padre Pio. Hoje está aí consagrado a Nossa Senhora, vocacionado da comunidade, sabe? Casado na igreja. Então, assim, a gente também não pode resumir uma experiência com Deus num batismo no Espírito e nas manifestações do Espírito Santo, né? Como a Drica dizia, assim, a gente precisa entender que Deus ele age de uma forma muito particular e específica com cada um. E Deus ele é capaz de encontrar a vida de cada um de uma forma muito assim. O Gabriel estava sentado ali, ele olhou as florzinhas que nasceu ali, tomou uma surra de Deus ali sentado na escada. Os detalhes, né? Porque, assim, realmente, às vezes, eu penso que muita gente não vive uma experiência porque fica esperando viver uma experiência específica. Ah, não, a experiência com Deus ela vai acontecer na hora que tiver um clamor muito grande, eu repousar, ou eu começar a orar em língua, ou eu ter uma visualização, e não é isso, né? A gente acaba limitando, porque a gente determina qual é a experiência genuína. Né? A busca do extraordinário, né, gente? Hoje eu vejo assim que muitas pessoas, elas trazem uma sede muito grande no coração e buscam algo extraordinário. E a experiência com Deus, ela se dá de forma profunda. Muitas vezes eu vou estar só. Né? Olha para vocês verem uma experiência. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu sempre frequentei os ralés em Franca, né? O tempo assim, auge, assim. E quem esteve lá naquele tempo sabe assim, a proporção daquela estrutura. Potência, né?
Muitas vezes a gente chegava lá, participava assim, de umas 3 missas, né? Em latim, em francês, em espanhol, porque a estrutura era nesse nível. Missa de 2, 3 horas. Isso, e muito, assim, muito grande, uma potência muito grande. Artistas católicos renomados do Brasil e internacional, né? Então, imagina a potência que não foi. É lógico que aos poucos vão surgindo outros eventos e as coisas vão tendo que ser mudadas por várias situações, mas aquilo, no final assim dos anos 90, era uma mega potência. E eu estava lá, eu já tinha passado em vários módulos, né? Visto grandes nomes da música católica, grandes pregadores, homens usados por Deus com muita autoridade. E no fim da tarde, eu consegui chegar na capela. E quando eu chego na capela, por ser um encontro de grande dimensão, então tudo é na proporção do tamanho do encontro, né? E lá tinha, assim, um ostensório que era específico para o encontro, ele tinha mais ou menos, assim, 1 metro. Nossa. Grande. Isso. E Jesus Eucarístico, então, ali naquele ostensório... Enorme. Quando eu coloquei os pés naquela capela, tinha pouquíssimas pessoas, e eu olho para Jesus, e assim, sem que eu conseguisse sustentar as minhas pernas, eu caí de joelhos ali, e eu fui tomada pelas lágrimas de uma forma tão profunda, mas tão profunda, e quem estava comigo, tinha um amigo comigo, ele se viu na condição de ter que ficar ali esperando, eu vivendo aquele momento com Jesus. E quanto tempo durou? Durou 2 horas. Glórias. Sem dizer uma palavra, só tinha uma canção de fundo, sem ninguém dizer nada, sem ninguém motivar, assim, nada, né? sem uma ministração. E quanto mais eu tentava me consolar, mais as lágrimas vinham. E o que eu experimentei ali? Uma presença de Jesus tão grande que invadia a minha alma, né? E depois eu fiquei pensando assim, gente, é isso, é sobre isso. É sobre estar na presença e deixar o Senhor fazer. Tem momentos na nossa vida que o nosso encontro pessoal com Jesus vai se dar dessa forma, né? Sem alguém que nos auxilie, com uma canção, com uma ministração, com uma oração, que impõe as mãos e reza, mas o meu encontro com Ele, né? Mira aquele que te mira e deixa que a graça te alcance. Amém. É isso. E dentro da sua experiência também como coordenação, né, de liderança, uma liderança jovem, por bastante tempo, né? Bastante. Foi bastante tempo. Eu acredito que há uma experiência em lidar com os jovens, né? Em lidar com as pessoas jovens. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou em ter que lidar com os jovens como líder, né? Com uma liderança, como alguém na frente, né? Para cada tempo, uma realidade, né? Mas essa que eu vou partilhar, eu creio que é uma realidade permanente. A maior dificuldade que eu tive foi fazer, né, não forçadamente, mas foi assim, estar nos meios e fazer as pessoas entenderem que os jovens desejam levar outros jovens a fazer a experiência de Deus que eles fizeram. Mas, de um modo geral, vocês sabem que, assim, que a própria igreja, ela não sabe muito bem o que fazer, né? Hoje em dia ela já está mais organizada, mas não sabia muito bem o que fazer com os jovens. Porque, assim, ela não conseguia alcançar, né, a realidade do jovem, assim, trazer ele para perto, mas quando ela conseguia trazer, ela também ficava pensando, nossa, mas e agora? Então, quando se pensava em jovens, grupo de jovens, comunidade de jovens, já pensava em treta santa, né? Eu criei até uma Treta santa é ótimo. Eu criei até uma sigla, STJ, Santa Treta Jovem, porque foram muitas tretas jovens. Mas quando Deus nos chama para uma missão, Deus firma em nós um selo e um ministério, é igual a experiência que vocês vivem quando recebem o carisma, né? Sim. Eu entendo que o ministério autêntico, ele também imprime isso na nossa alma. Deus me deu a graça de entender isso. Os jovens querem apenas levar outros a fazer a experiência de Deus que eles fizeram. Então, eu tinha que estar, assim, em várias situações, eu precisava estar em estruturas de reunião, de lideranças,
sabe, defendendo ali a causa dos jovens. Porque simplesmente assim, eles ficavam preocupados, mas aí vai acontecer isso, vai ser daquele jeito, e vai dar trabalho, e o jovem não tem juízo, e eles fazem as coisas assim, e eu estava ali, sabe, tentando levar essa verdade que Deus tinha me dado como entendimento. Eles só querem falar da experiência de Deus. Às vezes eles erram, às vezes eles exageram, às vezes eles atropelam, mas tenham um olhar por trás daquele gesto. Né? O que acontecia muito? Os jovens iam para o Halel, via aquela mega potência, aquela estrutura, faziam experiências maravilhosas com Deus. Quando chegavam nas devidas paróquias, a primeira coisa que eles pensavam, não, nós vamos fazer um evento aqui. Vamos fazer um evento aqui, vamos fazer acontecer, né? E porque ele vinha com aquela sede, aquela alegria de ter experimentado e aquela alegria de querer transmitir. Só que quando nós chegamos na realidade das bases paroquiais, nós entendemos que tem toda uma estrutura, né, de ação pastoral, de estrutura física, estrutura financeira, mas o jovem não pensava nada disso. Né? Ele só queria fazer. Não, só queria fazer. Gente, é cada experiência. Teve uma situação que os meninos, em determinado setor da nossa paróquia, eles agendaram um encontro para os jovens com uma equipe completa para vir do estado do Paraná. Né, com um ministério de música, pregadores, uma equipe de peso. E como que essa informação chegou para mim? O coordenador do estado do Paraná entrou em contato com o coordenador do estado de Minas Gerais, que até então ainda não estava ali, né, naquela estrutura de núcleo estadual, e ele então entra em contato comigo, Adriana. Eu recebi um comunicado do Estado, que veio do Estado do Paraná. Quando começava assim, eu já ficava, ai, Jesus, me ajuda. Ai, Jesus, me socorre. Que os meninos do tal grupo, assim, eles contrataram, eles agendaram lá uma equipe. Teria como você ver para mim como que está articulado aí certinho essa parte? Gente, já estava quase tudo praticamente agendado, acertado e programado, né? Feito, né? Nossa! Era só chegar o dia. E eu ali, e aí sempre, né, a gente sabe, as reuniões, conselho, né, dos conselhos. Nos conselhos as coisas precisam ser organizadas, né, definidas, e aquilo que precisa colocar em ordem, ser colocado em ordem. E eu falei, já vou eu para a reunião do conselho diocesano, Deus me acuda. Porque eu sempre estava na defesa dos jovens. Porque eu entendi que foi isso que Deus... Não é que defesa, que eles iam ser atacados ali, né? Não é nesse contexto, não. Mas no contexto de fazer as pessoas entenderem que a intenção foi boa, que a intenção foi reta, que a intenção foi pura. Porque se a gente generaliza e olha de um modo geral, a gente pensa assim, mas é só encrenca. Mas só faz, né? Por isso o STJ. E eu dizia, é uma santa treta jovem. Tem que ter esse olhar. E Deus foi firmando isso no meu ministério, né? Eu assumi o Ministério Jovem pela primeira vez no ano de 2007. Na diocese. No setor. E aí, no ano seguinte, eu já assumi a diocese, em 2008, né? E eu coordenei até o ano de 2013. Isso é raríssimo, né? Uma liderança durante 3 mandatos, assim. Cada coordenador que veio foi confirmando aquele chamado. E nesse tempo, então, Deus foi formando, né? Foi formando uma identidade, foi formando o meu coração cada vez mais apaixonado pela juventude. Então, em vários momentos, né, que eu estava ali, porque quando foi em 2010, então estrutura-se o setor diocesano da juventude pela primeira vez na nossa diocese, e eu estava dentro daquela estrutura, né? E eu entendia que a minha missão ali era apresentar o coração do jovem. O que o jovem queria? Né? Além daquele olhar de achar, nossa, melhor falar para não ter nada não, porque senão vai dar trabalho, senão vai ter que fazer, né? Mas aquele olhar assim de falar assim, não, eles fizeram uma experiência com Deus, querem levar essa experiência para outros. O jovem tem sede, né? Sede, muita sede, e aquilo que ele experimenta, né? Ele quer transmitir a outros. E ele tem energia para gastar para isso. Muita né? energia. E aí o meu ministério de coordenação, à frente da juventude, ele é pautado num tripé, a partir da experiência. Para ser um líder jovem, de forma que o trabalho seja feito de forma eficaz e, assim, totalmente, né, conduzido por aquilo que Deus quer, o tripé que sustenta a nossa missão é, primeira coisa, disponibilidade.
A partir do momento que Deus te chama para estar à frente de uma liderança jovem, esteja disponível. Porque não vai ser para sempre. Nós sabemos que vai mudando, a cada tempo Deus vai chamando outros para assumir a missão. Mas no tempo que Deus te chamou, seja 1 ano, seja 2, seja 3, tenha disponibilidade. Abra mão de tudo que você está fazendo e esteja à disposição. Segunda coisa, pastoreio. Né? Pastoreio firme, esteja onde os jovens estão. Gente, nesse período eu não sosseguei, eu andei essa diocese de uma ponta na outra. Né? Então, eu conheço os jovens que estão no setor Poços, que é uma ponta da nossa diocese, assim como os que estão no setor Cássia, que está do outro lado. Né? Pastoreio. Quando eu chegava nas reuniões, principalmente as diocesanas, com todas as pastorais, os padres e os movimentos, eu sabia exatamente quem era o nosso rebanho. Eles podiam dizer, tal grupo em tal paróquia, em tal lugar. Eu sabia se aquele rebanho era um rebanho específico do Ministério Jovem ou se não era. Pastoreio. E a terceira coisa, representatividade. O teu povo jovem precisa olhar para você e se sentir representado diante de Deus, diante das autoridades eclesiais e diante do povo. Esse tripé, ele sustenta com certeza um trabalho eficiente, um trabalho com autoridade e um trabalho sério, porque, de um modo geral, a igreja, as pessoas, todos, né, as outras pastorais, os movimentos, eles precisam olhar para os jovens e ver o potencial deles ali dentro. Porque nós sabemos que, assim, que de forma superficial, quando a gente pensa em jovem, a gente pensa que vai dar trabalho demais, né? E não. Sustenta nesse tripé. Disponibilidade. Gente, teve uma vez que o Conselho Tutelar foi lá no grupo jovem atrás de mim. Misericórdia. Baixava a polícia, conselho, era verdade. A mãe de uma jovem, a jovem fugiu de casa. E a mãe acionou o Conselho Tutelar e disse com toda a convicção que eu sabia onde ela estava, que ela tinha certeza que ela tinha dito para mim. E o Nova Jerusalém era no sábado aqui, né? Hoje na Cura, mas a gente falava antigamente o antigo Colégio das Freiras. Antigo seminário. E no meio do grupo, assim, eu tive que sair, né? Terminando a condução para atender os conselheiros que estavam lá, para me abordar nessa questão, porque ela afirmava que eu sabia onde estava a filha dela. E assim, até encerrar o grupo, eu fiquei lá, junto com o conselho, e aí eles fizeram outras perguntas a respeito do que estava acontecendo ali e tudo. Quando chegou ali por volta das 10 horas, já não tinha mais, né? Eu não tinha mais, assim, argumentos para dizer que eu não sabia, e eles vão embora, mas sem se convencer de que eu sabia onde ela estava. Quando eu chego em casa, quem liga para mim? A filha. Para dizer para mim que ela estava escondida na casa de uma amiga. Eu estou avisando para você que eu estou escondida na casa de uma amiga e eu não vou voltar para a casa da minha mãe. Eu não vou voltar porque eu não quero ficar junto na casa com aquela pessoa que ela está. E aí eu lembrei que naquela hora, sim, eu precisava encontrar alguma forma de fazer ela retornar para casa, que agora já tinha o suporte do Conselho Tutelar, né? Várias realidades ali perto, mas de uma forma que não desse a entender que eu sabia onde ela estava, porque eu não sabia, né? Ela ligou para mim no final daquela noite, eu não sabia onde ela estava. E, graças a Deus, ela primeiro foi em casa, nós ficamos um tempo conversando, e aí ela teve condição de voltar para casa. Eu disse para ela que ela teria o apoio que ela precisava, né? Se alguma realidade ela estivesse vivendo em particular, e ela volta para casa. Então, em situações como essa, eu percebo a importância da representatividade. Quem está aí numa liderança jovem precisa entender que os jovens precisam olhar para você. Quantas vezes eu não os acolhi, né? Eu não os trouxe para perto de mim. O nosso encontro de carnaval, ele teve um divisor de águas aqui em Guaxupé, né? Quando eu cheguei ali, eu entendi que os jovens eles eram levados para o retiro de carnaval, mas lá tinha toda uma estrutura de oração, porque era esse o chamado, né? Era esse o objetivo.
Mas chegou ali por volta de 9h30, 10 horas da noite, encerrava todas as atividades e fazia assim ali como se fosse um propósito, né? uma declaração de se viver o silêncio a partir daquela hora até no outro dia. E aí, no ano de 2005, eu chego com outro entendimento, né? Gente, os jovens saíram do carnaval de rua. Ele veio para cá. E eu não quero. Eu deixei sem falar. Não dá. Vamos oferecer às noites, né? Animação, uma diversão saudável. E aí começa a surgir, então, as Cristoteca, Cristofantasy, Balada Santa, Festa o Céu na Terra, Todos os Santos. E os encontros de carnavais, então, daquele tempo para cá, as noites começam a ser movimentadas e eu mantinha ali os jovens acordados até cerca de meia-noite, meia-noite e meia, 1h. E eu estava ali com eles até esse horário. E aí Deus começa a firmar esse tripé, né, de representatividade. Eu preciso estar, né, eu preciso estar ali junto. Eles precisam ter uma referência para onde olhar, não por entender assim na questão do apego, de estar apegado àquela pessoa, às vezes até de idolatrar aquela pessoa, mas entender de que quando eu não sei as respostas, eu sei quem pode me direcionar. Sim. E assim começam, então, aí Deus vai firmando, e é na caminhada, como você mesmo disse ontem, né? É na caminhada, no acontecimento, que Deus vai firmando a nossa identidade. Um detalhe aqui, minhas asas de anjo das festas era ela que fazia. Tinha várias. Tem um detalhe. É só um detalhe. Mas, parênteses aqui. A Adriana estava dizendo sobre o pastoreio, né? E a gente tem partilhado muito sobre isso aqui também. Padre Carlinhos, quando estava aqui na paróquia, veio celebrar uma missa aqui na comunidade, uma missa de inauguração aqui da casa. E ele dizia assim: eu estou aqui porque pastor tem cheiro de ovelha. Se eu quero vocês comigo, eu preciso estar com vocês. Então eu estou aqui. E aquilo mexeu profundamente comigo, né? Porque eu olhei para aquele homem e eu disse: isso é um pastor. Esse é um pastor. E isso é uma visão minha pessoal, né? Não estou dizendo que é verdade ou que não é. Estou dizendo de uma visão pessoal. Eu vejo e sinto falta de pastores na igreja que estão dispostos a gastar a vida pelas ovelhas. Porque você gasta a sua vida. Sim, você deixa de dormir, você deixa de comer muitas vezes, você deixa de fazer o que você quer, porque você precisa estar com um, estar com o outro, somente estar. O pastoreio, gente, ele é de extrema importância. Eu lembro assim, por exemplo, às vezes eu visitava um setor, eu nem ia embora, eu chegava no setorariado, dali eu passava, eu chegava em uma paróquia, daquela a gente já passava para outra cidade, porque as cidades menores, elas possuem uma paróquia, né? E já aconteceu de eu ficar naquele setor, por exemplo, até o meio da semana, né? E visitar ali todas as paróquias, todos os grupos. Eu vejo assim, cada um tem uma experiência particular no que se refere ao chamado. Sim. Né? Mas aquilo que nós experimentamos e que nós conseguimos ver os frutos, né, de Deus manifestado naquilo, precisa ser partilhado. E eu entendo claramente isso, né? Você falou do Padre Carlinhos, eu me recordei que quando nós iniciamos o setor Juventude Diocesana, ele estava na coordenação diocesana de pastoral, né? E é realmente isso, realmente se definiu claramente essa condição dele de pastor, de saber pastorear. Porque pela primeira vez nós estávamos juntando a diversidade de expressão juvenis dentro de um só conselho, né? E nós estávamos ali enquanto Pastoral da Juventude, Ministério Jovem, TLC, Juventude Feminina de Schoenstatt, Juventude Masculina, e isso tinha também os jovens que é mesmo coração, aqueles que fazem neocatecumenato, isso, né? Nós estávamos ali todos juntos, né? E ele, assim como um maestro, ele conseguia nos conduzir, organizando essa estrutura do setor juventude dentro da diocese, de forma que nós caminhávamos harmonicamente, irmãos. Sem diversidade, sem rixas, sem aquelas coisas que é próprio de jovens de segmentos diferentes, né? Mas nós caminhávamos assim em uma harmonia fantástica. Conseguia se ver claramente o mover do Espírito. E como ele extraiu o melhor de cada um de nós.
A ponto de que no ano de 2010, eu com todo aquele ardor carismático, né? Aquela coisa assim, latente de carismático, eu estava ali na composição do subsídio do DNJ, que era algo totalmente assim, distante da nossa realidade, né? Ainda tenho lá em casa um exemplar do material, e eu fui chamada para fazer a composição do capítulo que falava sobre reza. O tema nesse ano foi muita festa, muita reza. E o terceiro eu não vou lembrar. Covid comeu uns lados da minha memória. Eu te entendo. Mas eu lembro que era muita festa, muita reza, e tinha mais um que eram 3, né? E aí, quando a igreja se volta para a minha pessoa, olhando para nós, com esse entendimento, esse é o povo que reza. Então, vocês compõem o texto Muita Reza, né? Aquilo foi, assim, algo gratificante para a minha vida. E um dia o padre Carlinhos me chamou e ele falou assim, Adriano, a diocese inteira, em preparação para o DNJ, vai fazer uma oração, que nós vamos mandar imprimir e distribuir a todas as paróquias. E eu gostaria que você fizesse a composição dessa oração. E aí eu fiz aquela oração, né, por escrito, e ela foi impressa e foi distribuída a toda a diocese. E aí no rodapé estava lá a descrição, Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica. Vocês conseguem compreender que são os frutos que atestam e confirmam a nossa missão. Glórias. Com certeza, queridos. Assim, depois de tanto tempo, né, caminhando, depois de tantos trancos e barrancos, eu consigo compreender que as coisas do reino de Deus é simples. Muitas vezes quem dificulta somos nós, né? É simples. A nossa caminhada, ela é sustentada sobre aquilo que eu disse para vocês, né? Experimentar o amor, renunciar ao pecado, colocar Jesus no centro e observar os frutos. Quer saber se está fazendo a vontade de Deus? Principalmente os vocacionados, ou os vocacionados que estão nos acompanhando, né? Olha, eu sei que vocês... Então, olha aí. Eu sei que vocês ficam com aquela coisa no coração assim, mas será? Será que não é? Será que é a vontade de Deus para a minha vida? Será que é o momento? Eu ainda não sei. Será que eu estou pronto? Será que eu não estou? Dê passos. Vá, porque no caminho Deus vai confirmando pelos frutos qual que é a nossa missão. Glória a Deus. Aleluia. Entrega, se lança, vá, se rende, vá e deixa Deus confirmar, né? Porque o interessante de nós respondermos o chamado de Deus na juventude é isso. Sempre que a gente é jovem, nós temos a oportunidade de recomeços. Então, se lança. Se houver, assim, uma fagulha no teu coração, não fica esperando ela incendiar, não. Se lança nessa fagulha, caminha e deixa Deus falar através dos sinais. Que sinais? Como você disse, né? Às vezes a gente fica procurando sinais sobrenaturais. Ai, meu Deus. O céu não abriu, não tão uma longe, luz no céu. Olha os frutos daquilo que você está fazendo. Se está produzindo frutos para o reino de Deus. E aí fica claro que nós estamos no caminho certo. Glórias. Amém? Amém. Hoje, você continua sendo uma referência para a juventude, eu creio nisso, né? Porque não deixa de ser, né? Como, por exemplo, o Padre Jonas, usa essa comparação. Né? Para nós vai ser sempre Padre Jonas, né? Fundador, referência de um líder carismático, de um homem que levou o batismo do Espírito, né? De um fundador de uma comunidade. Ele é o exemplo supremo, vamos dizer assim, que nós temos. Né? Então eu vejo que hoje também você continua sendo essa referência para a juventude. Porém, hoje sua realidade é um pouco diferente, com né? certeza. Da juventude. Hoje você é casada, tem filha, né? Tem uma realidade familiar, não tem a mesma disponibilidade, né? De antes e tudo. O que você percebe na sua caminhada, principalmente na sua espiritualidade, na sua vida de maturidade de fé, da Adriana daquele tempo e da Adriana hoje, que a missão também é de ser esposa, de ser mãe, não com a disponibilidade de pregação, de missão, de evangelização como antes, né, de passar dias e dias e dias fora de casa evangelizando, mas de ser esta evangelização dentro de casa hoje. Deus cuida dos detalhes. Eu vou dizer isso a todo tempo, Deus cuida dos detalhes, né? Tá aqui o meu esposo, Francisco, né? Olha ali aquele gatinho ali. Aquele gatinho que Deus me deu. Queridos, quando eu começo no meu processo de discernimento vocacional, Senhor,
qual que é o estado de vida que eu vou te servir? Né? É lógico que o primeiro pé eu pus foi dentro do Carmelo. Não vou Hoje, ali, mais tranquilo. Não, engana-se. Foi irônico. Hoje, com certeza. E eu lembro disso, sabia? Lembra? Na manhã de hoje, né, nós chegamos ontem, nós viemos aqui, como eu disse, né, resgatar a nossa filha, que está aí uma semana na casa da avó, né? De férias. Imagina. E aí, na manhã de hoje, quando ela acordou, ela veio com uma carta para mim. Mamãe, eu achei, e recém-alfabetizada, né, ler tudo que encontro pela frente, eu encontrei essa carta e está seu nome, eu acho que é para você. E quando eu peguei o envelope, eu já identifiquei, né? Foi o primeiro envelope que eu recebi da irmã Maria José, no Carmelo São José, né? De Passos. Sim. Me chamando, então, para poder estar no Carmelo, fazer os dias lá de retiro de experiência. E na carta, então, era uma carta, assim, direcionando, né, de que forma que eu deveria fazer, o horário para a chegada. E aí eu li aquela carta, né, e veio assim as lembranças, né, as fortes lembranças. Então, os primeiros pés, quando eu entendi que Deus me chamava a uma vocação, foram colocados, meus primeiros passos foram dentro do Carmelo. Eu vivi aquela espiritualidade. E aí você consegue perceber que no meu encontro com Deus é um negócio assim muito intenso e tudo muito junto e misturado, e aquela coisa dentro de mim com muita força, que ao mesmo tempo que eu tinha, né, que eu trazia aquela espiritualidade carismática, vivência dos carismas, aquele fogo da explosão do Espírito, o meu coração tinha sede daquele silêncio, daquela vida consumida no trabalho e oração. Imagina isso dentro da gente, né, se administrar isso. Mas eu fui seguindo aquilo que Deus queria. E aí eu estive lá dentro, foi lá que, com o auxílio, né, da irmã Elizabeth e a madre, eu consegui discernir que não era aquele chamado que Deus tinha para a minha vida, no estado de vida, né? E aí, quando eu retorno para a minha comunidade, para a paróquia, eu consigo perceber isso, porque assim, foi muito rápido. As coisas foram vindo e o ministério foi chegando na minha vida e foi tudo acontecendo muito rápido. E aí, no ano, então, de 2007, que eu assumi o ministério pela primeira vez, o setorial, eu me abro, então, a possibilidade de construir uma família. E aí começa aquela oração que você já sabe qual que é, né? As meninas já são... Você é solteira? É, solteira? Então, pega a dica. Pega a dica. Anota aí. Peguem a dica, meninas. Vocês que estão em casa, pega a dica. E aí começa esse discernimento de colocar no coração de Deus o desejo de construir uma família, e aí eu fui clara, como a luz do dia. O esposo que eu quero, caminhe comigo, seja alguém que não tenha apegos, porque eu sou uma pessoa totalmente desapegada, e ele tem que ter assim, aquela pitadinha romântica, né? Aquela pitadinha romântica, tem que ser romântico, né? Fazer aquele charme. E eu fui rezando nesse sentido. E o que acontece? Exatamente. Foi isso que eu pedi a Deus, né? E nesse contexto, então, eu encontro Francisco, Deus faz cruzar os nossos caminhos na caminhada. Porque ele assumia a coordenação do Ministério Jovem e vinha compor o meu núcleo diocesano. Foi em abril de 2010, então, que o telefone lá em casa tocou, e eu atendo o telefone e era ele. Mas ele não queria nada comigo, não, sabe? Ele queria saber só das coisas do Ministério Jovem. Decepção. Total. Mas eu movi o céu e a terra. Quando eu mirei o olho nele... Nem me chamou para sair. Nada. Nem rezar um terço, Júlio. Não quis nem na missa. Eu rezei 2 anos, né, para Deus confirmar. E o Francisco, assim, algo que é próprio da personalidade dele, ele sente assim uma necessidade de ter uma segurança muito grande de qualquer passo que ele vai dar. Ele precisa estar certo que é aquilo realmente. E aí eu fiquei 2 anos rezando. Depois foram mais 2 anos para a gente começar a namorar, né, nesse tempo. Quando nós nos encontramos pela primeira vez, foi no encontro do Ministério Jovem. E a gente andava se falando por MSN, por telefone, né? E coisas do ministério e tal.
E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, que eu bati os olhos nele, eu falei, é esse. Depois eu tinha que ficar explicando para ele por que era ele, né? Ele queria entender assim, né, essa coisa. Como é que eu tinha certeza? Por que era? Irmãos, eu movi o céu e a terra, né? E assim, Deus atendia aqueles que eram os desejos do meu coração, não 100%, então não se iludam, né? Porque quando a gente pensa na santidade, na vida matrimonial é exatamente isso. É um posto de romantismo? Não. Não é um posto de romantismo, né? Mas tem a pitadinha? Tem, a pitadinha, a pitadinha tem. Sozinho, tá? Com certeza a pitadinha tem. Sobre apegos, né? Eu divido o meu marido com um instrumento que ele é apaixonado por ele, né? Então, as causas das nossas DRs, assim, durante muito tempo foi uma tal de uma colega chamada bateria, que ele é baterista, né? Eu te entendo. Entendo. Ele é baterista. Olha, depois você vem me dar um abraço, eu te dou também e a gente se consola. Aí se já tem alguém para desabafar. O que você faz quando acontece isso? Me ajuda. Gente do céu. E eu escrevi uma carta também, a gente conheceu o meu marido. Então esse é o caminho, né? A gente só esqueceu de pôr que não precisava ser baterista. Detalhe, meninas, ó, detalhe. Cuidado com o baterista. Cuidado com o baterista, né? Porque assim, ó. É meme, mano. Nacional, velho. Detalhe, meninas. Todo mundo acha que é o vocalista, que é o bambambam, né? Mas segundo meu irmão, o cunhado, ele fala assim, irmã, você tá dormindo, você não tá vendo? Que ele fica lá no fundo, lá, e erga a bateria, as meninas tá tudo vendo o baterista. É o que faz mais barulho, é o maior instrumento, chama mais atenção. É o baterista. Eu tenho usado os argumentos da minha sogra. Você só tem 2 braços e 2 pernas. Lá em casa tem praticamente 3 baterias. Então, algo aí, né? E a gente vai indo nessa dinâmica. Então, sobre o apego, lógico que descontraindo tudo aqui, né? Eu fico vendo assim, Jesus, mas eu falei pro senhor que não era apego, que não podia ter, e tem a bateria ali, às vezes ele vai para lá e fica com ela lá até tarde. Como é que é essa parte, né? No entanto, queridos, no que se refere a caminhar comigo, Deus foi generoso, né? Porque nós caminhamos ali na coordenação do Ministério Jovem juntos até o ano de 2013, né? E Deus dava a graça da gente poder lutar por um namoro e santidade, porque nós nos encontrávamos na missão, e ali Deus foi gerando o nosso amor, foi fazendo crescer a nossa vida, né? O nosso compromisso, e eu entendo que sou chamada, então, à vida ao matrimônio. Eu vejo assim que, de repente, numa outra oportunidade, eu posso partilhar um testemunho particular sobre a nossa vida, né? Que foi a condição da realidade que nós vivemos. Mas, pulando essa etapa e acrescentando algo, quando nós nos preparamos para o sacramento do matrimônio, né, a nossa filha já estava conosco, nos nossos braços, com 9 meses, e houve toda uma preparação para reconstruir aquilo que havia sido quebrado, porque nós tínhamos um propósito de vida em Deus, né? E nós estávamos ali, como qualquer pessoa, sujeitos a uma queda, e a gente, então, acabou engravidando, no tempo de solteiro, logo perto assim das vésperas de fazer o nosso compromisso, de assumir o matrimônio, mas entenda que haverá um momento para essa partilha com mais detalhe. Hoje eu só quero trazer assim para que vocês possam entender. Na preparação do nosso casamento, nós tiramos como direcionamento bíblico, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque diante daquilo que nós tínhamos vivido, parece que tudo tinha acabado. Porque vocês bem sabem que quando há uma queda na vida de um servo de Deus, dificilmente consegue se colocar em pé, né? Principalmente considerando a gravidade da situação. Muitos caem e não conseguem levantar. Foi o que o Tyler dizia no início. Olha o Tyler presente. Ele dizia no início sobre a questão de muitos que caminharam e foram ficando pelo caminho, né? E o nosso casamento, então, ele foi sendo rezado, construído, o nosso matrimônio, em cima dessa palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque naquele período, né, eu ainda dizia no encontro diocesano dos pregadores,
todo pecado ele tem uma penitência. A gente confessa, mas tem uma penitência que eu preciso cumprir. A nossa penitência foi estar ausente das frentes de missão durante esse período, né? Mas no meu coração, quando Deus deu essa palavra, ela veio com tanta força de entender: eu e minha casa serviremos ao Senhor, o Senhor vai nos colocar novamente no seio da missão, a serviço, porque aquilo era a nossa vida. E, de fato, quando nós vamos ao sacramento do matrimônio, na paróquia, meu berço de fé, São José Operário, né? Ali Deus confirma de uma forma assim, maravilhosa tudo aquilo que estava no nosso coração. E hoje, então, como família, eu posso dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Nós servimos juntos, ao mesmo grupo. E aí, o que acontece? Enquanto casal, mas enquanto liderança jovem, a gente continua sendo uma referência para os jovens. Nós estamos aí no ano de 2022 e a cada 2 anos... 23. Viramos já. A cada 2 anos acontece o encontro diocesano do Ministério Jovem, né? E por graça de Deus, durante todos esses anos, desde 2013, então, que eu deixei a liderança, né? A gente tem recebido o chamado para estar com os jovens a cada encontro diocesano, nas paróquias, nos setoriais. Então, realmente há essa referência, e hoje essa referência como família, porque já começam a se aproximar os casais jovens, né? Buscar mais uma palavra, uma direção. Então, eu entendo, mais uma vez, voltando na questão dos frutos, que é pelos frutos que a gente percebe os sinais de Deus na nossa vida. E o meu coração é jovem, né? Eu amo a juventude. E a minha alma sofre quando eu vejo alguma chaga aberta no coração dos jovens, de qualquer seja a realidade, aqueles que estão à beira da sociedade, pela vida, mas aqueles também que estão engajados no serviço do reino de Deus, que muitos assim têm uma sede muito grande e pela juventude, por ser tão jovem, não consegue ainda discernir muito bem, e aquilo faz sofrer, né? Eu fico vendo assim que é uma dor muito grande quando aqueles jovens estão sofrendo pelo reino de Deus, porque eles querem encontrar o seu espaço ali na comunidade, na missão. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor, não é que seja erro ou maldade delas, elas não conseguem ver aquilo, elas não conseguem entender o que vai em profundidade no coração. E eu entendo que Deus me deu essa graça, porque facilmente eu consigo entender o que aspira o coração da juventude, né? O desejo. Diante de uma situação que parece assim, extremamente confusa, porque se a gente olhar superficialmente, você consegue ver aquilo que nós já partilhamos aqui. Vai dar trabalho, vai ser difícil, né? A gente vai ter que ficar amparando aqui, pagando fogo ali, consertando aqui. Mas se eu for por inteiro e eu estiver lá junto, eu consigo pastorear, eu consigo dizer: pode ir, que eu estou aqui, qualquer coisa, se precisar, pode vir aonde eu estou, né? Então, Deus nos fez família, e nesse ser família, Deus ainda confirma o nosso chamado de estar com a juventude, de olhar, de cuidar, de amar, de servir. Tem um testemunho seu que eu acho muito bonito, que já te ouvi contar algumas vezes, e que sempre me toca, mexe muito também, de quando mataram uma pessoa na porta da sua casa. O Zetão. E ali houve uma ação poderosa de Deus sobre a tua vida, né? E eu vejo que diante de todo mal, porque o mal não vem de Deus, né? Mas que diante de todo mal, Deus pode trazer a bênção, né? Por exemplo, vou citar um exemplo, né? Vocês engravidaram antes do casamento. Entre aspas, aos olhos humanos, pode ser, meu Deus. Hoje é testemunho. Hoje é testemunho. A graça de Deus superabundou. Hoje é testemunho, né? E diante dessa situação, também, até se você puder contar para o pessoal entender melhor do que a gente está falando, né? Diante de uma situação terrível, né? Deus tira uma graça maior. Porque às vezes nós estamos passando por tantas coisas, né? As pessoas que nos assistem e que partilham conosco, partilham de tantas situações, de tantas coisas. E eu tenho esta plena convicção que, diante de qualquer situação, Deus é capaz de tirar um bem muito maior, de superabundar mesmo a graça. Com certeza, né? Eu vejo assim, olha, nós precisamos ter muito cuidado quando nós estamos a serviço do reino de Deus, porque, queridos, chega um momento que a gente está tão mergulhado nas coisas de Deus, que tudo está tão caminhando em nosso favor, que nós corremos o risco de desviar o nosso olhar de Deus,
com uma situação muito séria, né? Eu entendo assim que um dos pecados mais graves que permeia a vida da humanidade é o orgulho. Só que a gravidade dele está no fato de que quase nunca eu vou chegar para você e vou dizer assim, olha, irmão, cuidado, você está pecando no orgulho. A gente não fala isso para as pessoas. Se alguém estiver no adultério, eu tenho coragem de chegar e falar, irmão, você está no adultério, querido, né? Essa vida, né? Vamos ver, você tá, né? Você conhece a verdade, você sabe e tal. Ou às vezes seja uma pessoa que esteja dependente dos vícios. A gente tem uma certa liberdade, mas ninguém chega para alguém e fala assim, ó, fulano, o orgulho está subindo para tua cabeça. Isso é algo mais assim, que há uma certa resistência em a gente abordar. E o que eu entendi depois que eu vivi toda essa experiência, né? Igual você falou ali, o que acontece? Quando nós começamos a namorar no ano de 2012, e aí nós teríamos ali um período de namoro para depois o noivado e o casamento, o sacramento do matrimônio. E no ano de 2011, eu já fazia parte da estrutura estadual do Ministério Jovem, coordenando a comissão de espiritualidade dentro do estado de Minas Gerais. Então, veja bem, ali eu coordenava o Ministério Diocesano, eu coordenava a assessoria de espiritualidade no estado de Minas, tinha ali o meu serviço dentro do Conselho Diocesano do Setor Juventude. Eu não parava em casa um minuto, que eu vivia de missão em missão praticamente o ano inteiro. Irmãos, e eu namorava, né, o Francisco é meu primeiro namorado, e aí eu entendi o quê? Que aí eu vivia castidade, né? Não tinha tido uma experiência sexual. Aquilo para mim era tudo, era o meu troféu. A condição que Deus tinha me colocado ali, dentro da igreja, mais a realidade do meu namoro. E assim, eu fui me apegando naquilo e eu não percebi. O exemplo, né? Eu fui me apegando naquilo com tanta força. Por isso que eu digo assim que nós precisamos estar muito atentos, né, na nossa vida de comunhão com Deus. Aparentemente estava tudo certo. E estava tudo certo mesmo. Eu estava no serviço de Deus, com uma vida totalmente entregue, o meu namoro do jeito que eu tinha pedido para Deus, tudo certo. Ministério, né? Exatamente. Mas quando nós começamos a olhar muito para nós, o nosso olhar se desvia de Deus. E eu achava que estava tudo certo comigo, né? Estava tudo certo, maravilha, é isso mesmo. E aquela sede de pregar sobre a castidade, de falar, de levar aos jovens aquela experiência, saber que a minha voz ela ecoava uma longa distância, né? Que era ouvida, né? Exatamente. E nesse tempo, então, o nosso tempo de namoro era dentro da missão, até que eu fui passar umas férias lá na casa do Francisco, no ano de 2014, né? E eu fiquei uma semana lá, junto com ele. E nessa semana, então, a gente experimenta a queda, e da queda, a gestação da Amarilis. Porque eu treinava já fazia o treinamento, né, do espaçamento natural, como a igreja pede, de viver o método Billings. Já fazia aquele treinamento. Então, não usava recursos de contraceptivos. E estava sujeita àquela situação, naquele momento de queda, não poderia ser diferente, né? Ia gerar uma vida ali. E nessa situação, o que acontece nesse tempo? Quando eu me vi gestante, grávida, naquelas condições de liderança que eu ocupava, eu posso dizer para vocês que foi a experiência mais dolorosa da minha vida. Deus terminou o processo de cura no encontro diocesano dos pregadores, porque naquele ano de 2014, então, eu deixava a liderança diocesana da juventude e assumia os pregadores na diocese, né? Então, além disso, eu ainda estava na coordenação do Ministério de Pregação diocesano. Pensa o tamanho da responsabilidade. E pensa as consequências desta queda naquele dia, né? E que gerou a Amarilis. E aí eu vivia assim as dores maiores, e no encontro eu dizia para os pregadores assim: irmãos, nós não podemos ficar enfeitando a palavra de Deus. Nós precisamos ser claro como ela é clara. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Isso é uma grande verdade. Porque nesse tempo eu experimentei a morte de várias formas. Só que o que fez diferença na minha vida foi a graça de Deus naquele que era um chamado autêntico,
e uma experiência do batismo no Espírito Santo autêntica. Porque nesse tempo em que eu vivi toda essa penitência, né, eu estava aí há 16 anos exercendo o ministério de pregação, que é a minha vida, que é o que eu amo fazer. E faz, hein? Entrega. Sim, totalmente entregue. E eu fiquei 1 ano, 7 meses e 19 dias afastada da mesa da palavra, sem poder anunciar aos irmãos. Porque foi uma penitência de um pecado. Todo pecado tem sua consequência, e a gente confessa e tem uma penitência, e tinha a pena que cumprir. E a pena mais dolorosa para mim foi essa, que durou 1 ano, 7 meses e 19 dias. Só que Deus, assim, Ele já tinha um plano para a nossa vida, né? E ainda dizia para os irmãos lá, sustentem uns aos outros. Vocês são vida de comunidade, né? Quem está chegando aí agora na comunidade, sustenta os irmãos na fé. O que faz com que eu esteja aqui hoje foi a graça de Deus e foi os irmãos que levaram a minha maca e colocaram diante de Jesus, quando eu não tinha força moral, espiritual e nem física para caminhar. Eles atravessavam a cidade de uma ponta na outra para me pegar em casa e levar para o grupo de oração. A minha gravidez ela foi toda vivida dentro do grupo de oração, sentada lá no meu cantinho, rezando, bebendo da graça de Deus, porque os irmãos todos os dias me levaram para lá. Aleluia. E nisso nós fomos vivendo, nós fomos experimentando ali os cuidados de Deus, né? Cercado por pessoas que Deus colocou na nossa vida para cuidar desse tempo e nos preparando para o sacramento do matrimônio. E aí é o momento em que a gente então se coloca diante de Deus na oração, e Ele suscita esta palavra. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você contextualizar um pouco antes, a gente vai ver que eles estavam ali servindo ao Deus de Baal, né, construindo os próprios deuses, ídolos. E nesse tempo em que eu fiquei imersa na penitência, né, que eu tenho claro para mim que esse período eu fui vivendo uma penitência, né, ali a pena se cumprir acerca do nosso pecado, e eu consegui discernir de uma forma mais ampla. Que não era o foco daquilo que Deus queria me mostrar, não era o fato da gente ter pecado contra a castidade e ter gerado uma gestação. Deus amplia a minha visão de tal forma que Ele me mostra que o erro não estava ali. O erro estava lá atrás, quando eu começo a achar que estava tudo certo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. E aí um orgulho toma conta da vida da gente, da minha vida. Ninguém é capaz de dizer para mim, Adriana, para, que o que você está fazendo está errado. Porque aparentemente parecia que estava tudo certo, mas era algo do interior do meu coração. E Deus, Ele age de misericórdia comigo. Quando eu vivo essa realidade, toda a minha vida é exposta, porque ninguém esconde uma gravidez, nem que queira, né? E aí, diante de toda aquela exposição, eu consigo entender claramente nos meus momentos a sós com Deus, que experimentando aquela humilhação, experimentando aquela realidade, experimentando tudo aquilo que era consequência de um ato meu, Deus me mostra o por trás, né? Eu estou partilhando com vocês aqui, mas assim, eu não tive oportunidade de falar, né, por questão até de tempo mesmo, sobre esta outra realidade. Parecia que é essa situação pontual, mas não é. Deus estava me mostrando que eu vinha há muito tempo construindo uma imagem em torno de mim. Na verdade, foi o resultado, né? Foi Exatamente. O desfecho de um contexto, o desfecho de Sim. uma história, de uma realidade que ia sendo vivida. Né? Mas quando Deus ele tem algo para a nossa vida e o nosso desejo de querer estar com Ele é verdadeiro, Ele cuida de todas as coisas, né? Porque, igual eu disse para vocês, esses irmãos que carregaram a minha maca durante esse tempo, durante esses 9 meses, eram poucos, não eram muitos, não, né? Porque eu tinha uma visibilidade diocesana, estadual. Então, teve alguns que ficou meio confuso, outros que ficaram meio sem entender, outros que acharam assim, nossa, o que a Adriana foi arrumar da vida dela, né? Tanto é que 7 anos depois, né, a Marisa já está com 7 anos, eu estou lá no encontro dos pregadores, porque aí 7 anos depois eu volto a estar ali diante dos pregadores de toda a diocese, né? E foi um momento assim de selar o meu compromisso com Deus. Porque eu tinha que colocar o meu coração diante daquele povo, contar o que eu tinha vivido, porque aquele era o povo que estava sob meu pastoreio, né? Reconhecer as minhas limitações
E eu disse assim, ó, entendam, o salário do pecado é a morte, porque eu morri. No entanto, aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Aleluia. É é sobre isso. É sobre isso. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Não importa. Não importa o grau da nossa queda. Não importa o tamanho que ela seja, né? Porque assim, ó, eu despenquei de um despenhadeiro e caí espatifada no chão. Mas, por crer em Jesus, Ele faz ressurgir a minha vida, a minha família, a minha casa. E aí, a nossa atual coordenadora diocesana, eu lembro que no final, ela veio ao meu encontro e ela disse assim, Adriana, eu chorei demais durante o teu testemunho, porque você bateu muito na tecla, né? O salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. E a cada vez que você estava dizendo isso, Deus falava no meu coração que havia um coração no teu ventre batendo e pulsando a vida, batendo e pulsando a vida, batendo e pulsando a vida. Entenda, irmãos, que a experiência da minha maior miséria, mergulhada na misericórdia de Deus, me dá a graça de poder testemunhar e falar com vocês no dia de hoje, né? É isso que nós precisamos anunciar para as pessoas, a experiência do amor de Deus que faz com que elas entendam que sempre há um momento de retornar à casa paterna. Amém. Nossa, que bênção. É isso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sobre Louvado isso. seja Deus por este DespertaCast, louvado seja Deus por esta oportunidade. Nós sabemos da sua correria, de mãe, de missão e de tudo, né? Quando a Adriana mandou mensagem, falou, essa semana eu tô aí, vou buscar minha filha. Pelo amor de Deus, você For vai de gravar. madrugada, nós vamos. Que horas você pode? 3 da manhã, vamos gravar. Porque, de fato, quem já viveu pode testemunhar e nos ensinar, nos Com dar. certeza. Alguém tem que ir na frente abrir no mato, né? Para os outros andarem atrás, né? Então, eu vejo que você trilhou muita coisa na nossa frente para que a gente hoje pudesse trilhar esse caminho. Então, louvo a Deus pela sua vida, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui prontamente, né? Prontamente, me mandou mensagem assim, eu estarei aí. Eu falei, então nós temos duas coisas, uma pregação e um podcast. Não vai só pregar, não. Não. Então, de verdade, a gente esperava ansiosamente o dia que você pudesse estar aqui, então nós louvamos a Deus por este dia. É um dia muito especial para nós e dizer que a casa é sua, né? Seja Casa sempre tá bem-vindo aqui. de portas abertas para você, para o Francisco, que vocês são bem-vindos, que vocês estão em casa. E quando tiver em Guaxupé, por favor, né? Eu não posso Passa terminar aqui esse para tomar um DespertaCast café. antes de dizer que você tem culpa numa coisa na nossa comunidade. Caminhos Existe uma culpa entrelaçados. que é sua. Ixi. Existe uma culpa que é sua. Primeiro que, eu me lembro de quando a comunidade começou, algumas vezes ter ido na sua casa partilhar contigo, né? Sim. De algumas coisas e ter recebido direcionamentos do alto, de fato. Glórias. Mas algo que nos marca muito e que marca muito a nossa história é porque nós trocamos as canecas, porque agora a gente tá chique, né? Mas antes eram outras canecas aqui que a gente mandou fazer. E nós entendemos, dentro do carisma, dentro da comunidade, nós temos uma frase, uma profecia que nós dizemos, ser um desperta e ser uma tocha de fogo no mundo. Sim. Né? Não sei se você já tá lembrando de alguma coisa do tipo. Tá vindo uns lápis. Uns flashes, mas, assim. quando a comunidade nasceu, Uma semana. quando a comunidade veio, né, a expressão do carisma e tudo, de ser uma nova comunidade, no encontro de jovens do grupo que nós participávamos e tudo, na semana seguinte do grupo, era um reencontro do retiro e você estava pregando no grupo, no Revolução Lá no Colégio das Freiras. Lá no Colégio das Freiras, lá em cima. Você estava pregando. E aí você trouxe isso para nós. Vocês são tochas de fogo espalhadas E pelo é por isso que no nosso sinal nós temos esse fogo em cima do Espírito Santo. Bênção. Né? Para você que está em casa, tá aqui. Porque nós somos realmente tochas de fogo. Espalhados pelo mundo. Essa é a nossa missão. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos criou, para isso que nós estamos aqui. E isso veio a partir de uma profecia que você liberou a sobre a primeira nossa profecia vida. que Foi a foi primeira liberada profecia da sobre a comunidade. Que
você liberou para nós naquele dia. Então eu louvo a Deus pela sua vida por isso. Eu não isso. podia deixar de passar sem te contar. Não Você sabe que podia. já tinha te contado, mas não podia passar em branco, né? Bendito seja Deus por isso, gente, louvado seja Deus, e eu volto a dizer, né, é os frutos que confirmam a nossa missão, que dão testemunho da nossa missão, Aleluia. né? E cada vez que eu me encontrar com um frutão, principalmente uns frutão bonito, feito estes, né, Saudável, né? com certeza, Então, né, no meu caso, eu sou o galho. eu vou entender claramente que no tempo que eu gastei a minha vida em prol do reino de Deus, através da evangelização da juventude, foi o melhor que Deus preparou para o meu coração, né? E dizer assim que eu estou muito feliz. Quando entrou esse ano, eu entendi que as nossas várias partilhas durante o ano passado, né, e o Chico também, ele cuida muito dessa parte na nossa vida, na minha vida, de assim, de não deixar se perder, né, os chamados que são feitos, igual você falou, que a vida da gente vai, hoje em dia, por exemplo, tem as coordenações, tem a minha condição de lar, né, agora eu também sou do ramo do empreendedorismo. Empreendedora ela. Tem o meu sogro que mora conosco, né, então nós temos uma família de zelo, trabalho, então o tempo não é assim tanto a nosso favor como nos tempos de juventude, né. Daqui a pouco eu vou dizer como São Paulo, Pedro, que na minha juventude eu ia e vinha, agora eu espero que podem me levar para cá, que me levar ali. E então, ele cuida dessa parte, Adriano. Os meninos estão chamando, você já falou 3 vezes, né? Vamos ver se a gente consegue organizar. Ele está sempre cuidando de não deixar se perder os chamados. E quando entrou esse ano, eu falei, não, é o ano de colocar tudo, né? Tudo em ordem, ordenado, e se a gente for ajustando certinho, dá. E aí Deus proveu esse momento, né? Amém. E bom estar aqui no berço diocesano, bom estar nesse lugar que gerou parte da minha história e poder, né, encontrar cada um de vocês. Com certeza, né? Bendito seja Deus, vocês que estão nos acompanhando, que vão estar conosco aí acompanhando esse podcast, com um abraço no meu coração, assim, muito especial, né? Alegria estar aqui. E venham, né? Venham conhecer essa turma de perto. Jesus, Senhor, aonde moras? Vinde e vede. Isso, gente. Vem e vê. Inclusive o Matinho que tá ali esperando para capinar. Vinde e vede. Em um story eu acompanhei isso aí, né? Sobre os afazeres por detrás dos bastidores. Quem sabe já vem até assim com... Você não viu o caos da torneira essa semana? Nossa, trocando a torneira. Porque o registro da cozinha não fecha. Trocou uma torneira com a torneira vazando água. Nossa! Tem água na cozinha até hoje. Brota saindo água do chão, assim, ó, na cozinha. Isso é a vida em comunidade, né, queridos? A vida partilhada de forma integral, em tudo, né? É isso. Louvado Deus seja louvado. Obrigado por você que nos assistiu, nos acompanhou. Nunca se esqueça de compartilhar esse DespertaCast, né? Se você lembrando que nós estamos no Spotify também. Spotify, isso que eu ia dizer. Se você está no YouTube ou se você está nos ouvindo no Spotify, compartilha esse DespertaCast com o maior número de pessoas possível que você puder, porque você vai nos ajudar a evangelizar, a levar essa obra de Deus à frente. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado e até a próxima, próxima, se Deus quiser. Valeu. Amém.